Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos continuar falando sobre a doença de Addison. Mais especificamente, vamos falar sobre o diagnóstico. Então, nós vamos falar sobre o diagnóstico clínico, em que envolve ali a análise da história clínica, bem como a avaliação no exame físico. Além disso, vamos falar sobre os tipos de exames que são utilizados na avaliação da doença de Addison. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como é feito, né, a avaliação através da história clínica e também do exame físico com as análises, né, dos sinais e dos sintomas da doença. Então é muito importante nós observarmos que a doença de Addison geralmente ela se manifesta com início gradual de sintomas que são inespecíficos e muitas vezes esses sintomas inespecíficos leva a um diagnóstico tardio. Então, os sintomas eles podem piorar ao passar do tempo, né? Esses sintomas inespecíficos acabam dificultando o reconhecimento precoce da doença. Por isso que é necessário sempre manter uma alta suspeita clínica, exatamente para evitar diagnósticos errôneos, né? Infelizmente, muitos casos o diagnóstico é feito somente após o paciente apresentar uma crise adrenal aguda, né? Quando o paciente já apresenta hipotensão, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, enfim, né? A crise adrenal ela pode ser precipitada e geralmente ela é precipitada por alguma doença estressante ou por fatores desencadeantes, como por exemplo infecção, trauma, cirurgia, vômitos e também diarreia, né? A doença de Addison ela pode ocorrer em qualquer idade, mas na maioria das vezes ela se apresenta durante ali a segunda, terceira década de vida, né? E os sintomas iniciais ele inclui a fadiga, fraqueza generalizada, perda de peso, náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura, taquicardia e também hipotensão postural. Além disso, também pode ocorrer hiperpigmentação da pele, né? Essa hiperpigmentação ela é característica, né? E ocorre em quase todos os pacientes, né? Geralmente essa hiperpigmentação ela é generalizada e é mais comum em áreas expostas ao sol, né? A gente vê aqui um exemplo na imagem aqui, né, da pele com a hiperpigmentação causada pela doença de Addison, né? O, o ACTH elevado e o hormônio estimulante dos melanócitos, eles são os fatores que causam essa hiperpigmentação, né? Isso ocorre ali devido ao hormônio adrenocorticotrófico, ele se ligar aos receptores de melanócitos, e esses melanócitos, eles são responsáveis pela pigmentação da pele. Lembrando, pessoal, que essa hiperpigmentação ela só ocorre na insuficiência adrenal primária, porque na insuficiência adrenal secundária os níveis de ACTH e do hormônio estimulante dos melanócitos eles são baixos, né? Além disso, o paciente com insuficiência adrenal primária ele pode desenvolver vários novos nevos, que são pintas escuras na pele, e um alerta, né, adicional que fica aqui para os médicos que vão avaliar o paciente, né? É, Principalmente pacientes do sexo feminino, ela pode apresentar pelos axilares e pubianos diminuídos ou esparsos, né? Então, esse já é um dos sinais também que facilita, né? Se forem observados, facilita ali o diagnóstico da doença. E como a gente realiza o diagnóstico? O diagnóstico ele é realizado quando existem níveis baixos de cortisol e aldosterona e níveis elevados de renina e uma forte resposta do cortisol com a estimulação de ACTH, né? Então, a abordagem para avaliação ela está baseada ali em 3 pilares. Então, primeiro, a gente precisa verificar se o nível de cortisol está baixo, né? Segundo, a gente precisa avaliar a capacidade funcional do córtex adrenal de sintetizar o cortisol e determinar também se a deficiência de cortisol ela está relacionada de fato
a uma deficiência de ACTH, né? Essa determinação ela vai auxiliar a classificar se a insuficiência adrenal é primária ou secundária. E terceiro, a gente precisa determinar se existe uma causa tratável, se existe uma causa subjacente, né, ali presente. Então, a primeira coisa que a gente faz a avaliação é o cortisol, né? O cortisol ele segue um padrão diurno, né? O cortisol normal ele segue um padrão diurno, sendo mais alto ali no início da manhã, e ele vai caindo durante o dia, né? O que a gente chama de ritmo circadiano. Inclusive, se você quer entender melhor como funciona esse ritmo circadiano do cortisol, clica no card aqui acima, onde você pode conferir todas as informações. Então, sabendo dessa maior concentração de cortisol de manhã, o mais recomendado é a coleta da amostra logo pela manhã. No entanto, a gente sabe que não é algo prático de nós obtermos esse nível de cortisol pela manhã num pronto-socorro, por exemplo. Então, por isso, uma única determinação do nível de cortisol sérico ela não é suficiente para avaliar a função adrenal. Então, mas mesmo assim, se caso o nível de cortisol matinal ele acabar com, né, a gente conseguir obter ele, a gente tem algumas avaliações, algumas interpretações que a gente pode fazer, conforme é mostrado aqui na tela, né? Então, níveis acima de 18 microgramas por decilitro é considerado normal, e aí eu consigo excluir, eu consigo, esse diagnóstico da doença de Addison, ele já pode ser excluído, né? Enquanto que um baixo nível de cortisol, abaixo de 3 microgramas por decilitro, é considerado suficiente para diagnosticar a insuficiência adrenal, né? E tem o meio termo, né, que é a faixa ali de 3 a 18 microgramas por decilitro. É uma concentração de cortisol duvidosa, né? Então, o diagnóstico é duvidoso, então nesse caso é sugerido, né, que o profissional ele faça uma avaliação adicional desse paciente. Também a gente pode fazer a avaliação do nível de ACTH e realizar o teste de estimulação de ACTH. Então, o nível de ACTH ele é elevado na insuficiência adrenal primária. No entanto, o nível ele não está elevado ou dentro do intervalo de referência em pacientes com insuficiência adrenal central. Então, em casos duvidosos, o diagnóstico ele é confirmado por um teste de estimulação com ACTH, né? Esse teste ele causa rápida estimulação da secreção de cortisol e aldosterona. Esse também é um teste diagnóstico de primeira linha para avaliação de insuficiência adrenal. Então, os níveis de cortisol plasmático eles devem ser medidos ali no tempo zero, depois 30 minutos e depois 60 minutos após a administração do ACTH. E como a gente sabe, o CRH é o hormônio, né, um hormônio hipotalâmico, que estimula a liberação de ACTH na hipófise. Então, na insuficiência adrenal primária, um nível elevado de ACTH ele está presente, que aumenta ainda mais após a estimulação do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, mas ele é incapaz de estimular a secreção de cortisol sérico. No entanto, na insuficiência adrenal secundária, observa-se um nível baixo de ACTH e ele não responde ao hormônio liberador de corticotrofina, do CRH. Então, com a estimulação do ACTH, existe uma resposta normal. A gente considera como resposta normal se existir uma resposta adequada ali com um pico de cortisol acima de 18 microgramas por decilitro, e a gente considera a insuficiência adrenal quando existe uma concentração menor, né, quando não existe esse pico de cortisol ou quando também não existe nenhuma resposta. Então, falando um pouquinho sobre os níveis de aldosterona e de renina, né? Os níveis séricos de renina e aldosterona eles devem ser realizados com o objetivo de determinar se há deficiência de minerais corticoides. Então, tanto o cortisol quanto a aldosterona eles estão ausentes na insuficiência adrenal primária, né? E essa baixa concentração de aldosterona ocorre apesar, né, da atividade de renina plasmática estar aumentada.
Já na insuficiência adrenal secundária, o nível de aldosterona ele está normal. Então, quando existe uma atividade de renina plasmática aumentada, isso indica que há disfunção no córtex adrenal, tá? Como a gente vê aqui nessa imagem, né? Os rins ele libera a renina, né? Que vai estimular a angiotensina 1, né? Que é transformada através da enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2 e que vai ali para a glândula adrenal, né, estimular a liberação de aldosterona. Mas quando existe uma disfunção ali do córtex adrenal, né, nessa produção de aldosterona, né, a renina ela aumenta, né, para tentar compensar essa não produção, né? Então só existe um nível alto de renina quando existe um nível baixo de aldosterona sérica. Também a gente realiza, na verdade, os testes bioquímicos, né? Então, os achados laboratoriais típicos que a gente encontra nesses tipos de testes é a hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue, a hipercalemia, né, que é a alta concentração de potássio, e hipoglicemia. E essa hiponatremia por que ocorre? Ela ocorre devido à deficiência de cortisol e aldosterona. Essa deficiência de aldosterona ela causa perda de sódio e a deficiência de cortisol ela resulta no aumento do hormônio antidiurético, né? Isso causa aumento na absorção de água, né? Inclusive a hipovolemia também ela desencadeia a secreção de hormônios antidiuréticos. Já a hipercalemia, ela é secundária aos baixos níveis de aldosterona, o que causa natriurese, que é o aumento da excreção urinária de sódio e também ocorre a retenção de potássio. A hipercalemia ela não ocorre na insuficiência adrenal secundária, isso também ajuda a distinguir a insuficiência adrenal primária da insuficiência adrenal secundária. E a hipoglicemia ela pode ocorrer por vários fatores, incluindo a diminuição da ingestão oral e a falta de glicocorticoides, né, que ali são essenciais para a gliconeogênese. A hipercalemia ela pode ocorrer também, a gente pode encontrar, desculpa, a hipercalemia não, a hipercalcemia, né, a gente pode encontrar também nesses pacientes, né, isso indica ali a perda de líquido extracelular. A gente pode fazer as medições do nível de TSH, né? Pode ocorrer então a elevação do nível de TSH na insuficiência adrenal, né? Isso ocorre devido a uma diminuição no nível de cortisol que provoca anormalidades no ritmo circadiano de TSH. E se a elevação do TSH ele persistir, existe uma grande possibilidade do diagnóstico de hipotireoidismo junto com a insuficiência adrenal. Tá? Também é muito importante a verificação da presença de anticorpos, anticorpos antiadrenais, né, como os anticorpos 21-hidroxilase, que ali serve como marcadores de destruição autoimune da glândula adrenal. Então, só para contextualizar, a enzima 21-hidroxilase ela é essencial para a síntese de cortisol no córtex adrenal. Então, a verificação da presença de anticorpos ela é muito útil ali para determinar a causa da doença de Addison. Também é importante avaliar outras condições autoimunes específicas dos órgãos. E a gente pode realizar os exames de imagem, né? Então, por exemplo, uma radiografia do tórax, né, ela pode revelar um coração de tamanho reduzido, né? Isso significa provavelmente uma diminuição na carga de trabalho cardíaco, né? Em casos suspeitos de hemorragia adrenal, uma tomografia computadorizada abdominal, por exemplo, ela pode fornecer informações úteis para determinar a causa. E a gente pode utilizar a ressonância magnética, né, na região ali do hipotálamo e da hipófise, que elas devem ser obtidas se o ACTH ele estiver baixo junto com a deficiência de cortisol. Mas é muito importante, pessoal, que seja feito primeiro um diagnóstico clínico, um diagnóstico bioquímico da insuficiência adrenal, antes de realizar os exames radiográficos. E
por último, nós podemos realizar os exames adicionais, né? Os exames adicionais, eles devem ser direcionados ali para determinar a causa subjacente, né? Então, por exemplo, um teste tuberculínico, né, o PPD, ele deve ser realizado ali para avaliar a suspeita de tuberculose, né? A gente pode utilizar o perfil plasmático de ácidos graxos de cadeia muito longa, que eles devem ser obtidos ali nos casos de suspeita de leucodistrofia adrenal, né? A gente utiliza o hemograma completo ali para revelar neutropenia, linfocitose, eosinofilia, né? E a gente pode utilizar o eletrocardiograma, por exemplo, para mostrar, né, os casos de hipercalemia, né? A hipercalemia, ela tem uma característica de ondas T, né, do eletrocardiograma, elas estarem altas e pontiagudas, né, como a gente vê aqui na imagem. E também a gente pode utilizar a histologia, né? A histologia ela é útil ali para investigar causas infiltrativas da insuficiência adrenal, né? Então, achados de granulomas caseosos, por exemplo, que ela pode sugerir tuberculose, enquanto que granulomas não caseosos, eles podem sugerir um caso de sarcoidose. Dessa forma, nós finalizamos essa parte sobre o diagnóstico da doença de Addison. Na semana que vem, vamos falar como é feito o tratamento e o acompanhamento dessa doença. E mais uma vez, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E lembrando que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês, então acesse o canal. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlists exatamente para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais.